Em seguida, Sérgio Moro fez uma acusação grave ao presidente. Disse que não existia nenhuma causa real para a demissão de Maurício Valeixo e que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, o que eu vi, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Não é uma questão do nome. Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Na sequência, Moro lembrou que o presidente já havia tentado substituir superintendentes da Polícia Federal no Rio e em Pernambuco. Moro questionou a motivação dessas trocas e a autonomia que os novos ocupantes dos cargos teriam. Segundo Moro, o próprio Bolsonaro admitiu para ele que se trata de interferências políticas. Disse que o presidente queria alguém com quem ele pudesse colher informações e obter relatórios de inteligência. E em uma carta, os servidores disseram que tenha certeza de que aqui ficaremos para dar continuidade ao trabalho realizado pelo senhor e pela sua equipe e que nós nunca deixaremos de fazer a coisa certa, do jeito certo e pelos motivos certos, assim como o seu exemplo nos ensina. Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado, e sempre tive, foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Isso aconteceu há poucas horas. Um breve histórico. Todos nós conhecemos o senhor Sérgio Moro, das suas decisões lá da Vara Federal de Curitiba. A Lava Jato já existia, mas ninguém nega o seu brilhante trabalho. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir
implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Será que pedir à Polícia Federal, quase que implorar, via ministro, para que fosse apurado o caso Marielle, no caso porteiro da minha casa 58, na Avenida Lúcio Costa, 3100? Mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Não é para me blindar, porque eu não estou em curso em nenhum crime. A mídia, outras instituições já me botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo, desde o primeiro momento. Não é uma pessoa, porventura, faz algo de errado e está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado e o tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. O presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com Valeixo ontem à noite e, ao contrário do que disse Sérgio Moro, afirmou que o ex-diretor da Polícia Federal concordou com a exoneração dele, a pedido, ou seja, por vontade própria. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e República, ser acusado disso. O contato é identificado por presidente novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue: diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. E finaliza dizendo: conversamos em seguida às 9h, referindo-se ao encontro que teriam na manhã de ontem. Zambelli diz: por favor, ministro, aceite o Ramage, numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz: e vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer. Sérgio Moro rechaça a proposta. Prezada, não estou à venda. Carla Zambelli continua a argumentar: ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda. Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba aqui parece ser venda com erro de digitação. Moro finaliza a conversa dizendo: vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá. Segundo o ex-ministro, era uma referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia.